Olá, minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente continua a leitura do livro Ficção em Pernambuco, Breve História. Esse livro está sendo reeditado pela Companhia Editora de Pernambuco, a CEP, é escrito por Pedro Américo Farias e também Cristiano Aguiar, e tem um prefácio que já foi lido aqui em outro vídeo pelo Cristiano Ramos. Então, vamos agora ao primeiro capítulo, que fala sobre o século XIX, só para que vocês entendam sobre o que trata o livro e se interessem por essa nova edição que está sendo lançada pela Editora Companhia de Pernambuco, a CEP. Vou ler para vocês, então, século XIX. Primeiros passos. Inúmeras são as opiniões em torno da prosa de ficção em Pernambuco, destacando a sua escassez comparada aos gêneros da poesia e do ensaio. Isso foi uma coisa que a gente comentou no outro vídeo, né? A observação desses dois especialistas na teoria da literatura ou literária, como queiram, nessas investigações sobre a literatura de Pernambuco, descobrindo essa característica, né? Que há muito mais produção no campo da poesia do que na prosa, o gênero ensaio, por exemplo, ou a ficção, né? Que é o caso do gênero examinado aqui. Bom, tal fenômeno está longe de ser uma exclusividade deste Estado, mas, de fato, a poesia entre nós também, por ter uma história mais longa, já vem do século XVI, com Bento Teixeira, recebeu maior alento, apresentando uma força crescente até alcançar os mais expressivos momentos no século XX, firmando-se definitivamente na história da literatura brasileira. Todavia, merece mais e melhores estudos a nossa mal conhecida e, por isso, mal amada prosa de ficção, que tem sido alvo de ensaios, reportagens, dissertações acadêmicas e outros registros insuficientes, porém, no que diz respeito à necessidade de consolidar uma massa organizada de informações em livros, arquivos, publicações especializadas, revistas, suplementos, sites ou sítios, ao alcance de pesquisadores, estudantes, enfim, leitores de vários níveis. Uma outra parte desse capítulo tem o seguinte tema: Imprensa, Debates, Consciência. A implantação do curso jurídico em Olinda, de 1827, depois de transferido ao Recife, atrairia para o estado de Pernambuco a nata intelectual do Norte e Nordeste. E a imprensa, crescendo em número e ideias, iria transformar-se em privilegiado espaço de debates. Já assim longe os tempos de absoluta repressão, como a que dera em 1706, quando informa Mário Melo, por ordem régia de 8 de julho, foi mandado fechar uma pequena tipografia existente no Recife, sequestrar os impressos e admoestar os proprietários e tipógrafos. A princípio, voltados às discussões políticas e às amenidades, os efêmeros jornais vão, com o passar dos anos, introduzindo resenhas sobre livros e polêmicas literárias, o que resultaria em estímulo à produção local. Tímida, no começo, imitando autores franceses, fortalecida mais tarde por ideias autonomistas, legitima-se como fruto maduro de uma consciência nacional e mesmo regional. O primeiro romance monarquista abolicionista no contexto da efervescência das ideias e agitações do movimento praieiro, quando nasciam 3 revistas, em 1846, no gênero genuinamente literário: o Philédémon, Progresso, e o Polimático. São 3 jornais, né? Vou repetir. O Philédémon, o Progresso e o Polimático, com destaque para a segunda e em plena vigência do Mata-Mata Marinheiro, surge na pena de um português, Bernardino de Abreu e Castro. O primeiro livro de ficção romanesca publicado em Pernambuco, Nossa Senhora dos Guararapes, em 1847. Interessante relembrar aqui que naquele momento que ele está falando da poesia de Bento Teixeira, também segundo alguns estudos, considerado o primeiro livro publicado por reivindicações de não um brasileiro nato, mas um brasileiro naturalizado, né? O Bento Teixeira, fora mandado para a capitania de Pernambuco, reclama os descasos da coroa, esse livro sendo de 1600, seria o primeiro registro de uma publicação
movida por interesses brasileiros, mesmo sendo publicado em Portugal, em Lisboa, seria então o início da literatura brasileira. Então, vou continuar aqui trazendo esse aspecto para o campo da ficção, desse primeiro romance, que é o Nossa Senhora de Guararapes, de 1847, portanto, mais de 2 séculos depois, né? Romance histórico descritivo, moral e crítico, pioneiro ainda quanto ao regionalismo, que somente anos mais tarde se afirmaria, reconhece o historiador José Antônio Gonçalves de Melo. Abreu e Castro não estava só no conjunto da nação brasileira. Na mesma década foram publicados, entre outros, O Filho do Pescador, de 1847, de Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, e A Moreninha, de 1844, de Joaquim Manuel de Macedo. Aqui a gente tem uma reprodução da capa do romance do Abreu e Castro. Nossa Senhora dos Guararapes. Aqui um texto retirado do romance, tá? E pena é que eles, nesta província, levam a mal o entendido melindre e a tal ponto que, mesmo por leves injúrias, se julguem autorizados a espancar, maltratar e até a tirar a vida do seu semelhante. Não meditam nos grandes crimes, no maior que o homem pode cometer, roubar o doce bem da existência, que não há meio de o indenizar. O trato com a escravatura, que é quase selvagem, e que não cuidam de educar no santo temor de Deus, e o costume dos rigorosos castigos que, por seu arbítrio, contra ela decretam, são talvez a causa de que as vontades de alguns menos considerados se tornem absolutas e cruéis. Você vê os horrores da escravidão, né, minha gente? Só seria não abolida na prática, mas decretada como necessário o seu fim em 1888. Portanto, praticamente 33 anos depois, né, desse romance publicado, Nossa Senhora dos Guararapes. Bernardino Freire de Figueiredo, Abreu e Castro. Uma fala agora sobre o autor do romance. É esse autor o chefe da primeira colônia de portugueses e brasileiros que, em 1849, fugindo às ameaças dos movimentos nativistas e às perseguições xenófobas perpetradas contra os portugueses emigrados pela ala mais radical da revolta praeira, demandaram o sul de Angola para estabelecerem uma colônia de povoamento numa região praticamente deserta de presença portuguesa, Moçambique, hoje Namibe. Leonel Cosme, escritor e pesquisador. Poetas sensíveis, novelistas açucarados. É outro item desse capítulo, né, intitulado Século XIX. A década seguinte seria pródiga em periódicos de curta duração. Na maioria, porta-vozes de clubes e grêmios literários, defensores de ideias em voga naqueles tempos ou simplesmente sórdidos panfletos de estudantes embriagados. Predominava a escola dos poetas sensíveis e dos novelistas açucarados em determinado plano do jornalismo literário pernambucano, declara Alfredo de Carvalho. Bons exemplos de imprensa com páginas dedicadas à literatura propriamente dita surgiram certamente ainda pelos anos 50. Aí estavam a Estreia, uma revista literária e jurídica de 1854, o Ateneu Pernambucano, órgão da Sociedade Literária Homônima, de 1855, exemplo raro de longevidade, pois saiu durante 8 anos, segundo Alfredo de Carvalho. A revista acadêmica, a Arena, o Prelúdio Acadêmico, o Arauto Literário, todos de 1858. E ainda, de 1858, o Jornal de Domingo, que se propõe a ser um jornal literário verdadeiramente popular. Em 1859, portanto, um ano depois, é o Jornal do Recife, revista de ciências, letras e artes, cujo o objetivo, explicava o redator da época, era instruir sem pedantismo, deleitar sem mau gosto e moralizar sem aborrecimento. E prometia o romance verdadeiramente moral, o conto honesto, a poesia bem escrita. Outro trecho do capítulo, brochuras e folhetins no contexto da história. Enquanto ganhavam volume e variedade de temas e teorias, as publicações periódicas, os ficcionistas,
estimulados pela agitação do meio, iam buscando a luz nas edições em brochura, procurando escapar à fugacidade dos folhetins. Estes teriam, no entanto, longa vida, alcançando, para a alegria de gerações e gerações de leitores, as primeiras décadas do século XX. Vivia-se aquilo que França Pereira chamou de, referindo-se à fase de 1860 a 1900, o período áureo das letras em Pernambuco, arrematando as últimas gerações do século passado. Deve Pernambuco o parnasianismo, o romance de observação, a moderna intuição dos estudos da história local. Que romance era esse e quais os autores que o confirmariam? Estudá-lo é remexer páginas e páginas de jornais da época, consultar os bons ensaios de então e os nossos contemporâneos. O leitor encontrará um contexto histórico em que lutas de ideias servem de motivo ou mero pano de fundo para o exercício da prosa romanística. Contexto em que se afirmariam grupos ligados a credos religiosos e a tendências do pensamento filosófico em voga na Europa, com franca predominância do evolucionismo e do positivismo, mas em que igualmente se manifestavam escritores com o pensamento voltado à observação da história do Norte-Nordeste e ao conjunto de valores culturais dessas regiões. Agora, uma parte que eu mencionei no sumário, que é a Escola do Recife, a literatura do Norte e a cor local. Então, vamos lá, prestem bem atenção. Assim, de uma pálida pincelada de regionalismo e história presente na obra de um pioneiro como Abreu e Castro, evoluímos para uma busca mais sistemática desses motivos de cor local, que só ganhariam fôlego com o movimento da literatura do Norte, defendido por Franklin Távora, semente que germinaria com mais vigor numa nova e bem mais tardia safra, a do romance regionalista de 1930. Respiram-se os fluidos da chamada Escola do Recife, que exerce sob a liderança de Tobias Barreto, ninguém menos que o homenageado na Universidade Federal, a Faculdade de Direito do Recife, também chamada de Casa de Tobias Barreto, influência de grande percentagem da produção intelectual nordestina, nos diversos gêneros literários para além das fronteiras do século XIX. Lembrando que Tobias Barreto, salvo engano, era baiano, né, minha gente? O Recife crescia como polo de desenvolvimento das ideias e se transformava em privilegiado palco de criação e divulgação. Por volta de 1860, a cidade possuía 9 livrarias, número considerável se lembrarmos que, em 1821, ano de, inclusive, nascimento de Dostoiévski, não se contava uma só livraria no Recife para uma população de 70 mil almas, observou Maria Graham, e era intensa a atividade jornalística e de grupos de estudantes e professores em torno das questões políticas e sociais. Tudo discutido à luz das correntes filosóficas dominantes e a reboque das paixões, em meetings agitados, não raro com enfrentamentos físicos e bravatas. Em meio a essa avalanche de agitos, cresceria a prosa de ficção em folhetins, romances e novelas, através da imprensa, mas igualmente nas publicações em brochuras impressas na Europa, no Rio de Janeiro, ou já nas gráficas locais. Então começam a suceder-se edições de livros numa frequência cada vez maior, firmando nomes de autores que passariam a compor um variado painel de literatura ficcional pernambucana, digno de nota. Aqui a gente tem uma imagem, uma reprodução da capa do romance de Franklin Távora, Um Casamento na Arrabalde. E aqui é o assunto do próximo capítulo, assim como o trabalho de Carneiro Vilela, publicado capítulo a capítulo no jornal, A Emparedada da Rua Nova. Então vamos, Um Casamento na Arrabalde e A Emparedada da Rua Nova, Costumes Recifenses. Franklin Távora, em busca de um regionalismo que fixasse as cores e os costumes da terra, dando origem a uma literatura mais coerente e viva, no dizer de Cláudio Aguiar, publica no decorrer das décadas de 60 a 80 os seguintes livros de ficção: Os Índios do Jaguaribe,
de 1862, A Casa de Palha, 1862 também, Um Mistério de Família, um ano depois, 1863. Há, finalmente, Um Casamento no Arrabalde, de 1869, além de O Cabeleira, de 1876, O Matuto, de 1878, e Lourenço, de 1881. Sua obra-prima seria mesmo O Casamento no Arrabalde. Como diz Antônio Cândido, um momento feliz de inspiração, tratando com harmonia uma despretensiosa visão dos costumes pernambucanos. Carneiro Vilela não deixará que Franklin Távora preencha sozinho os espaços da ficção romanesca durante os anos 70. Beneficiário da proliferação de jornais, publica em folhetins uma série de romances, nos quais Silvio Rabelo vê retratada a vida de família afidalgada, dos engenhos e a vida de gente pobre, as relações entre senhores e escravos, entre pais e filhos, entre sinhazinhas e mucamas, são, nas suas novelas, de um bem vivo interesse para quem estude as zonas mais obscuras da nossa formação social. Igualmente, ele aproveitava a tradição popular, as festas de igreja, os jogos de salão, as danças de aniversário, os banhos de rio, os verões de subúrbio, as brigas de rua, os mexericos de comadres, os namoros das meninas, como outros tantos traços da fisionomia de uma época que se alonga até o princípio do século XX. Nisso consistia, para ficar nos melhores aspectos, a vasta obra de Carneiro Vilela, composta de Noivados Originais, Histórias Históricas, O Amor, A Mulher do Gelo, Iná, História de 3 Dias, A Menina de Luto, todos publicados em A América, ilustrada. Essa publicação periódica, né, chamada América Ilustrada, esteve ativa de 1871 a 1875, quando foram publicados esses textos de Carneiro Vilela, né? Os Mistérios do Recife, aí já no Jornal da Tarde, em 1875, nesse final de funcionamento, né, a América Ilustrada, perdão, e a Emparedada da Rua Nova, 11 anos depois, em 1886, depois publicado no Jornal Pequeno, que foi ativo durante 1909 a 1912. Além de Noêmia, no jornal A Província, de 1885, Os Mistérios da Rua da Aurora, no A Província, em 1891, A Gandaia, Drama Íntimo, Quadros da Vida, Os Filhos do Governador, no Jornal do Recife, entre 1899 e 1907. Carneiro Vilela nasceu em 1848, perdão, e vive até 1913. Aqui tem uma foto dele, uma pintura a óleo, por Baltazar da Câmara, é um acervo da Academia Pernambucana de Letras. Aqui a gente tem a reprodução da capa do livro, a Emparedada da Rua Nova, e aqui uma das ilustrações da novela. O romance, né, como queiram, o trabalho em ficção. Desenho para Carneiro Vilela do seu romance, A Emparedada da Rua Nova. Mais uma vez, a reprodução de uma das cenas, né? Como também aqui nessa página. Então, vamos agora à última leitura, né? Para a gente encerrar o capítulo. Eu seguirei mais 3 páginas. Fiquem firmes. Romance Provincial, Faria Neves Sobrinho. A temática retratada por Carneiro Vilela e seus contemporâneos, se não correspondia aos postulados da literatura do Norte, atendia à ideia menos exigente de um romance provincial, conceito que Vamiré Chacon, ou Vamiré Chacon, não sei como pronuncia, Vamiré Chacon, utiliza para o diferenciar de um romance provinciano, atribuindo ao primeiro a percepção de uma consciência de província, que ao segundo faltaria por enquadrar-se mais nos estreitos princípios de bairrismo. Ou, aliás, do gênero bairrismo, né? O artigo vem junto aqui com a preposição. E é por esse caminho de romance, aliás, do romance provincial,
que Chacon apresenta a ficção de Faria Neves Sobrinho, mais conhecido por sua poesia, autor do livro de contos O Hidrófobo, de 1896, e do romance Morbos, de 1898, sob inspiração do naturalismo. Antes escrevera Honra Sertaneja, ensaio de conto realista, de 1892, inédito, que Chacon chama de um retrato de ficcionalista, ou de ficcionista, né, de 20 anos, confundindo melodrama com o realismo. Sobre Morbos, sua obra-prima, Lúcia Miguel Pereira, mesma de autora de O Amanhecer, né, declara: livro bem escrito, bem urdido, está entre os que, sem serem grandes romances, mereciam mesmo, o verbo está certo, maior destaque. Faria Neves chega ao século XX com a novela Justiça, 1924, e os contos de prosa velha, 1925. As duas últimas décadas do século XIX seriam os mais agitados momentos da vida política brasileira. A literatura debatia-se entre o jornalismo de opinião, os escritores eram sempre jornalistas, e a luta a favor ou contra a maçonaria, a república, a abolição, o realismo, o positivismo, o socialismo. Nessa conjuntura, apareceram só no ano de 1883, conforme Alfredo de Carvalho, nada menos de 78 jornais novos, sua maioria efêmeros e insignificantes. Aqui uma foto do Farias Neves Sobrinho, que foi de 1872 a 1927, e o nosso final de capítulo, falando sobre o jornalismo literário digno de registro, na opinião dos autores desse livro. Volto a dizer seus nomes: Pedro Américo de Farias e Cristiano Aguiar. Jornalismo literário digno de registro. Em 1887, a Revista do Norte, dedicada aos estudos de filosofia, direito, literatura, ao conto e à poesia, em 1894, a Revista Contemporânea, a última manifestação séria e valiosa do jornalismo literário pernambucano no século passado, no dizer de Alfredo de Carvalho. O Jornal de Domingo, de 1894, que, segundo França Pereira, refletia a presença de jovens mais exigentes na arte da prosa. Formava-se uma nova geração literária, conceitua França Pereira. Quanto ao período, 1883-1893, o Recife era devastado entre 1881 e 1895 por epidemias de varíola, febre amarela, bibere, sarampo, coqueluche e influenza. Em 1884, dava-se início à campanha abolicionista em Pernambuco. Joaquim Nabuco e José Mariano à frente. Criava-se o Clube do Cupim, com um estatuto composto de um único artigo: libertar os escravos por todos os meios. Existe até hoje, né, a Rua do Cupim. Em 1889, falece Tobias Barreto, principal líder do movimento intelectual denominado Escola do Recife. Outros ficcionistas provinciais e provincianos surgem. Um certo Oscar Leal publica Contos do Meu Tempo, em 1893, literatura de amenidade chamada por Afrânio Peixoto de Sorriso da Sociedade. Teotônio Freire comparece com os contos de Relevos, de 1894, e os romances Clotilde, 1897, Passionário, do mesmo ano, Regina, 2 anos depois, 1899, e, já no século XX, Flâmulas, de 1904, Contos e os Rudes, de 1908, romance. Aderbal de Carvalho, em folhetim de O Literário, apresenta o romance A Noiva, de 1888. Finalmente, o ano da abolição da escravatura, pelo menos pela assinatura da Lei Áurea, né? Grêmios e clubes literários contribuem para o desenvolvimento da literatura local, especialmente quanto à formação do leitor. Multiplicam-se no Recife e nas cidades do interior. O Clube Literário de Palmares, inaugurado em 1882, neste ano possuía 800 volumes à disposição de 111 sócios. O Gabinete de Leitura de Goiânia, em setembro de 1890, recebia 10 jornais e dispunha de 118 volumes para 304 sócios. Nenhuma dessas associações alcançaria a importância de um gabinete português de leitura que, fundado em 1850, seria palco, nas últimas décadas do século XIX,
de agitadas reuniões. Manuel Arão, tentado pelo cientificismo reinante e maçom, anticlericalista, ferrenho, lança os romances Adúltera, 1897, e Magda, 1898. Voltará a aparecer já no século XX, após participar da criação da Academia Pernambucana de Letras, de 1901, com os romances Transfiguração, datado de 1908, e O Claustro, de 1916, sua mais conhecida obra. Tentou acabar de converter o romance costumbrista pernambucano numa doutrinação filosófica. Considera o Vamiré, Chacon, e antes que o século XIX baixasse a cortina, apareceriam 2 livros de contos de gosto realista, de um recifense, o romancista, poeta e dramaturgo Medeiros e Albuquerque, chamado Um Homem Prático, de 1898, e ainda Mãe Tapuia, de 1900. O século XX abre com epidemias de varíola e desinteria atingindo populações mal assistidas, entre 1901 e 1905. Em 1911, a agitada campanha política põe no governo de Pernambuco o general Dantas Barreto. Em 1912, faleceu o abolicionista José Mariano, que, aliás, cede seu nome à Câmara de Vereadores, né, até então, o mais popular dos homens públicos do fim do Império, a primeira década da República em Pernambuco, segundo Mário Melo. Em 1913, é assassinado por policiais à paisana o jornalista Trajano Chacon. Existe uma rua com o nome do Trajano Chacon, salvo engano, em Casa Forte. Ele era redator do jornal Pernambuco, jornal de oposição ao governo Dantas Barreto. Essa é a história, minha gente, da profícua produção literária e jornalística, depois acadêmica também, com essas universidades à disposição, como a Faculdade de Direito do Recife, né? Em território pernambucano. Então, paramos por aqui. No próximo vídeo, a gente continua a leitura, dessa vez com o século XX, né? A produção da ficção em Pernambuco, breve história, já no século XX. Até o próximo vídeo.